E a gente tá de volta para falar dos rechonchudinhos aí da sua casa. Sim, o seu gatinho, o seu cachorrinho estão comendo acima da média, um belisquinho aqui, um belisquinho ali, não é verdade? Fofinhos, peludinhos, lindinhos, mas na verdade, gente, você tá percebendo, você já percebeu isso, eles estão acima do peso. Só que a gente não para pensar nas complicações de saúde que isso pode ter. E a gente também não para pensar na qualidade de vida. Você já prestou atenção que nessa época do ano, mais fria, além da gente mesmo comer mais, a gente faz menos exercício. E eles também, eles andam menos. E aí, conforme você vai insistindo nesse exercício, você percebe uma falta de ar. E aí você acaba deixando quieto. E aí só piora, tá, gente? Eu vou conversar aqui com a Lucimar Sicaida, que é médica veterinária e vai desvendar tudo isso pra gente aqui. Você pode participar também, tá? Manda mensagem pra gente nesse número que tá aqui embaixo pra você participar e comentar um pouquinho do seu pet. O que você faz pra agilizar esse corpinho aí, né? Colocar o bichinho na rua para andar um pouco. Como é que você vai driblando a comilança no inverno? Bem, Lucimar, bem-vinda. Boa tarde. Para a gente iniciar essa conversa, o que a gente pode perceber? Porque a gente percebe isso. A gente percebe em nós mesmos e vamos percebendo que eles ficam sem fôlego muitas vezes, né? Ficam, Carla. Eles são... os animais são reflexos nossos, né? Então, assim como a gente também adquire doenças, né, e comorbidades com o passar do tempo, os animais também. E a obesidade ele já é um problema, já é considerado uma doença mesmo, né? Então, a gente vê que os animais estão muito mais gordinhos mesmo, como você falou, né? Exatamente. Então, o que acarreta isso para eles? Além de essa apatia, essa dificuldade para andar, né? E a gente vê visualmente que eles estão um pouquinho mais gordinhos, né? Uhum. Eles podem ter os mesmos problemas que a gente também teria no caso de estar com excesso de peso, né? Então aí vem as doenças cardiorrespiratórias que comprometem bastante, a diabetes também, eles podem desenvolver diabetes e as doenças articulares, né? Então, a gente tem alguns animais que eles já têm uma predisposição, né, a desenvolver alguns problemas de obesidade, né, tem já na genética deles já tem, né, castrou um pouquinho, ele já engorda um pouquinho, alguns já pela própria genética mesmo, eles são mais propícios a engordarem, né, e então se a gente não cuida muito dessa questão da alimentação, isso vai acarretar bastante para eles. E no frio, como, né, a gente, né, está vendo agora, não somente as doenças articulares, que vão ficar bem mais evidenciadas, mas também a questão das doenças cardiorrespiratórias, porque daí já não caminham mais tanto, já não sai tanto, porque a gente já tira menos, eles podem ter problemas de pressão alta também. Dorme o dia inteiro. Dormem mais, a gente acaba não cuidando com o que dá, né, de alimentação, acaba dando um petisquinho a mais, uma comidinha a mais, e isso acarreta em doenças para eles, né? Tem participação, vamos ver quem mandou mensagem pra gente por aqui. Terezinha, querida, um beijo no seu coração, obrigada pela participação. Quero saber por que gatos engordam quando são castrados. Muito bem, Terezinha. Doutora, vamos lá. Então, não são somente os gatos, né? Os cães também tendem a ter essa... porque mexe com a questão do metabolismo deles, fica um pouquinho, né, a parte hormonal, né, então faz com que eles acabem tendendo a engordar um pouquinho mais. Eles sempre ganham, em média, 1 quilinho a mais, né? Então, a gente vê que isso reflete muito nessa questão da obesidade deles. Tem estudos que falam que 97% dos problemas de obesidade são acarretados mais pela má alimentação do que por qualquer outro evento, como uma castração, por exemplo, ou pela genética dele também. Então, muito mais a gente cuidar com o que a gente dá, com o que a gente oferece para o animal, né? Do que não castrar, por exemplo, com medo que o seu animalzinho engorde. Então, gente, pelo amor de Deus, castrem seus bichos, né? Sim. Pelo amor de Deus, castrem seus bichinhos, né? Para evitar, vocês sabem, né? Toda a questão de ter 2, 3, 4, 5 ninhadas, e daí tem um monte de problema de saúde, e daí você não sabe o que fazer com os bichinhos depois, é complicado. E olha, tem um detalhe importante nessa história, né, doutora? Às vezes a gente castra e a gente não dá condições para que esse animal se movimente. Por exemplo, cachorro. Você castrou teu cachorro e você mora num apartamento, num terreno muito pequeno. Ele não tem essa questão do fazer atividade nesse espaço. Sair passear é essencial. No caso dos gatos, colocar, né,
fazer todo o Isso. aparato de lugares, assim, para eles se esconderem, para eles Isso. correrem, para eles pularem, porque o gato tem essa necessidade também, né? De ter E a essa gente tem que deixar atividade. com bastante diversidade o ambiente, né? Tem que deixar o ambiente bem propício ao Divertido. gato para que o gato se estimule, porque eles perdem o interesse muito rápido pelos brinquedos, né? Então você tem que estar sempre estimulando e isso vai fazer com que eles brincando, eles vão acabando queimando um pouquinho mais de caloria, né? Que eles acabem ingerindo a mais, digamos assim, né? Sim, e tem desde dos tapetes que eles podem arranhar, tem todos digamos assim... Tem todo um enriquecimento ambiental que você pode porque fazer, você né? tem ali aquelas prateleirinhas, você tem ali os Isso. arranhadores, quer dizer, diversificar um pouco o Isso. ambiente, né? Para quem tem gato, sabe que eles têm essa necessidade de pular, de subir o tempo todo. Agora, cachorro, quantas vezes por dia? Distância, e isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, doutora. Eu posso sair andar com meu cachorro várias vezes por dia, uma vez só? Aí a pessoa tem, mas daí vai se sujar, vai pisar no chão da rua e não sei o quê, e acaba que desiste do passeio. Isso vai muito do modo de vida do próprio responsável pelo animal, né? Então, às vezes a pessoa tem um ritmo de vida corrido que ele não tem como levar o animal 2, 3 vezes ao dia para passear, né? Mas pelo menos uma vez ao dia era interessante de descer um pouquinho, se mora em apartamento, né? Dar uma voltinha na quadra, andar pelo próprio condomínio um pouquinho, né? Para fazer com que eles também recebam um pouquinho de ar fresco quando ficar preso só dentro de casa, né? Então vai muito de cada hábito de cada pessoa, né? Como que ela vai condizer com o seu animalzinho. Tem algumas raças que precisam de mais tempo, né? Digamos, de atividade física, né? Cães maiores, né? Tem alguns cães que eles precisam mais dessa... Às vezes vai no parque, né? Tem muita gente que vai no Barigui, aqui em Curitiba, né? Leva para passear. Então tem todo esse cuidado que a gente tem que ter, né? Tem outras raças que elas têm que ter alguns cuidados com horário que você ande, né? Que você leve para caminhar. Os braquicefálicos, por exemplo, que respiram com mais dificuldade, que os focinhos achatados, né? Que nem os pugs, os shih tzus, né? Os bulldogs. Os bulldogs, né? Então, eles têm mais dificuldade. Eles também são mais propensos a ficar mais gordinhos, os pugs e os bulldogs, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Certo. Tem que ter. Muito bem. Dicas excelentes aí para você cuidar do seu pet também, viu, gente? Então, fica a dica. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Você de casa, vamos falar de beleza, porque beleza